Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento, a maratona de aquecimento para a fórmula da coordenadora segura e organizada. Hoje você vai aprender aqui comigo de forma prática como dizer não, impor limites na coordenação. Eu sou Marcélia Fernandes e esse é o nosso tema de hoje. Que bom que você está aqui, porque de verdade você vai aprender técnicas para dizer não sem culpa. Sabe aquela situação que bate na porta, te interrompe, tira seu foco? Às vezes você fica em dúvida: será que essa é a minha tarefa? Será que não é? Como eu digo não para essa atribuição, é aqui que eu vou te ensinar nessa live. E não é sozinha, hein? Eu vou trazer uma líder ouro, uma líder diamante, uma das nossas alunas para participar. Aqui contar como que ela aprendeu a se posicionar com segurança e impor esses limites. E o que ela vai dividir, tenho certeza, que vai facilitar a sua prática, que você também pode colocar aí de forma muito fácil no seu dia a dia essas estratégias que você vai aprender aqui. Deixa eu trazer a Isabela para falar com a gente aqui, que ela vai entrar ao vivo. Só um minutinho, gente. Espera aí. Aê. Deixa eu ver se a Isabela já está aqui. Tá tudo bem com o meu som, gente? Com a minha imagem para vocês? Me confirmem aí se vocês me ouvem bem. Também tudo bem com a minha imagem, com o meu som? Oi, Isabela. Oi, Má, boa noite. Só um minutinho. Boa Aê, noite. agora sim. Joia! Isabela, seja muito bem-vinda à nossa maratona de aquecimento para a Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada. Essa fórmula, o evento da Fórmula acontece dia 21, 23 e 25 de março. Vai ser um treinamento direto ao ponto, com estratégias para resolver os problemas com segurança aí no dia a dia da coordenação e com muita organização. Isabela, estou muito feliz que você esteja aqui. Nós vamos falar hoje de um assunto que você super dominou através do método, a sua prática aí sobre a importância de como dizer não, impor alguns limites na coordenação. Mas antes de mais nada, e primeiro que tudo, se apresente, por favor, para quem está assistindo. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Ouve, eu sou Isabela, como a Marcélia falou. Estou aí no método com as meninas desde o ano passado. Eu tenho um ano, fizemos aniversário de um ano, né, este ano. Estou aí muito feliz em participar novamente com esse convite da Marcélia. A Marcélia sabe que eu tenho esse desafio de falar em público, por mais Tinha. que pareça. Ah, é, tinha. Estou melhorando a cada dia, né? Hoje eu atuo num colégio particular, aqui de Vitória do Espírito Santo. Sou pedagoga há 19 anos, né, atuando nessa parte da coordenação, da supervisão de professores. Acompanho 25 professores especialistas e tenho 9 turmas, né, do Ensino Fundamental 2. Acompanho do sexto ao oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Tá joia? Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês a respeito do que eu aprendi, do que eu fui lapidada e o que as meninas me ajudam a desenvolver semanalmente, né, para que eu possa ter melhores entregas aos meus alunos, às minhas famílias e aos meus professores. Obrigada, Isabela, por você mais uma vez aceitar o convite. Como você trouxe no início, né? É um desafio, mas você vem superando a cada encontro que nós estamos juntas e aí no seu dia a dia. E nós vamos falar sobre essa questão de dizer não. Às vezes a gente tem a falsa ideia que não podemos nos negar. Só que dizer não é diferente de se negar. Dizer não é você ter foco nas suas prioridades, no que é importante do dia a dia da coordenação, porque não foi ensinado para nós nas formações acadêmicas. Ninguém, quando cursa uma pedagogia, uma gestão, fala: olha, você precisa impor esses limites. Você precisa usar essas técnicas para dizer não em alguns momentos, saber o que é o seu papel e quando não for. Como é que você se posiciona com segurança? Isso não foi ensinado na faculdade, isso não é apresentado para a coordenação quando ela assume o cargo, nem pela gestão, nem pela direção do colégio. Ninguém trata esse assunto. Pelo contrário, até dizem assim: nossa, você é egoísta, né? Coordenadora tem que estar lá atendendo. Quanto egoísmo. Então, se tem outras ideias a respeito de impor limites. E é onde a coordenadora no dia a dia acaba se perdendo, com tantas interrupções que acontecem, solicitações em cima da hora. Como que ela vai conseguir dar conta do que tem planejado se em alguns momentos do dia, para algumas pessoas e situações, ela não disser: não, eu não posso. Não, não é meu papel.
isso não estava no planejado, não, não dá para realizar. E é diferente de se negar. Então, quem ficar até o final dessa live, eu tenho certeza que amanhã vai conseguir se posicionar melhor, porque o que a gente vai dividir é totalmente prático. Prático e aplicável a qualquer contexto, para qualquer coordenadoras comuns, como a Isabelle e outras nossas que a gente tem no método, que atuam na coordenação em lugares diferentes do Brasil. Isabela, hoje você pode se dizer que você se sente segura, organizada, consegue impor esses limites na coordenação? Sim, Marcélia. O não, ele é libertador, né? Quando a gente aprende a falar não, muitas coisas mudam, principalmente em relação à nossa organização. Você sempre tem uma fala muito assertiva, né? Quando você traz para a gente que ser acessível não é estar disponível, né? Você fala muito isso. E quando a gente é disponível o tempo todo dentro do nosso trabalho, você deixa de fazer as suas demandas. E sabe-se o quanto de demandas que nós temos dentro da instituição, né? Nós trabalhamos de uma forma, seja você 40 horas, 30 horas, quantas horas você tiver dentro da escola, o nosso horário é sempre todo muito corrido. Então, a gente precisa se organizar, saber dizer não. As pessoas precisam entender o que é o nosso não, né? Não é porque eu não gosto de você, não é porque eu gosto de uma pessoa e não gosto de outra, falo sim para uma e não para outra. Então, todo não tem um porquê, tem um motivo. E quando você coloca o não na sua rotina, tanto profissional como pessoal, você começa a se organizar melhor. Né? Eu levo o não agora para a minha vida pessoal e profissional. Não existem mais desculpas. Existe o sim, o não e o porquê. Então, isso é muito importante para mim. Adorei, não existe desculpa, é sim, não e por quê. Só que você trouxe uma questão importante, não é dizer não de qualquer forma, porque um não pelo não é se negar. E isso não é aceitável nem pelo outro, não é compreensível. Então você gera outras indisposições desnecessárias. E não é essa a questão. O dizer não que você está trazendo aqui é com o motivo, é o porquê. No dia a dia, como você trouxe, são tantas demandas que se o não fizer parte, deixar de fazer parte do vocabulário da coordenação, ela não consegue dar conta das suas demandas. Porque o tempo todo é assim, ó, você tem um minutinho, Isabela? É rapidinho, olha, é rapidinho. Aí quando você começa a se concentrar, não, olha, você está ocupado, eu não quero te atrapalhar, não. É rápido assim que eu tenho para falar, né? Aí quando você começa a se concentrar, surge uma demanda que não estava na programação. Você tinha essas interrupções no seu dia a dia, Isabela, antes? Diminuiu quando você se posicionou, quando você aprendeu a dizer não? Diminuiu bastante, Marcélia. E também não é que hoje não acontece. Só que hoje usamos máscaras, né? Então, o olhar já diz que você está ocupado. E o sinal de que não vou te atender agora, também ele existe. Eu tenho por hábito, sempre quando estou em alguma reunião, quando eu vou fazer um planejamento com o professor, eu sempre aviso, né? Estou em tal lugar. Ou seja, as pessoas já sabem que estaremos ocupados, que estaremos em reunião. E é uma falta de respeito eu parar até o que eu estou fazendo com o professor, se eu estou em reunião com o professor, para atender uma demanda que eu posso resolver daqui a pouco. Né? Vocês nos ensinaram, além disso, que na nossa agenda precisa ter janelas, né? Janelas de fuga, para que você possa resolver esses tipos de problema que acontecem. Esses tipos de problema que acontecem e sempre. Então, você precisa se organizar para isso. E quando você fala para o professor, já já eu te atendo, se for muito urgente, existem outras pessoas no colégio que podem te ajudar. E se for uma coisa que você precisa realmente parar, aí você, ok de você parar. Mas assim, precisa ter uma exceção. Porque quando essa exceção se torna regra, aí vira um problema. Só que sempre foi assim, Isabela. O sinal, ele sempre foi Não, respeitado, sempre foi compreendido. Era dessa forma? não. Como Não, era? claro que não. Claro que não, né? Porque o que acontece, Má? Quando nós não temos isso em mente, a gente acha que a gente vai desagradar o outro. A pessoa vai achar que a gente é mal educado, que a gente é egoísta, ela não quer me atender, mas não é isso. Né? Então as pessoas batiam e eu sempre fui muito solícita com os meus professores. Né? Sempre fui, com todo mundo, seja professor, enfim, qualquer pessoa que bate, minha porta sempre esteve aberta. Né? E quando você sempre tem a porta, você pode ter a porta aberta, mas a pessoa precisa respeitar aquele momento, né? A licença de poder entrar. Então,
Isso aconteceu muitas vezes. Como eu disse, isso ainda acontece. Só que hoje eu sei olhar e fazer assim. Não vou atender agora, né? A não ser que esteja pegando fogo e a gente precisa todo mundo correr. Então, assim, existem momentos que são necessários, mas esse momento, como eu disse, não pode se tornar a regra, né? Tem que ser a exceção. Não Então, foi fácil. antes, Não foi fácil. isso é importante, né? Não é fácil, não é mágica, é técnica, é estratégia, é coragem de aplicar. Né? Quando você aplica a transformação, como a Isabela, hoje, como ela disse, só um sinal já basta o professor respeitar. Mas antes, como ela disse, não era assim. Ela sempre estava à disposição, porque até a questão de como ela trouxe, culpa. Né? Então, às vezes a coordenadora ela sabe que precisa dizer não, mas ao mesmo tempo vem aquela vozinha que diz assim, ó, sabe? Não, culpa, você tem que estar ali à disposição, tem que atender, e se der, o que, que vão pensar de você? E se você não atender e o problema piorar? Porque, olha, Isabela, a minha vozinha interior, ela dizia isso. E se eu não atender agora e esse problema piorar? E se eu não for lá resolver, o que vai acontecer? Só que se eu não for lá resolver o que vai acontecer, e o que eu deixar aqui de fazer, o que vai acontecer? Quando eu comecei a ponderar essas vozes, aí eu entendi que é um não. Eu não posso agora, só que com o porquê. Por que que eu não posso agora? Porque eu estou em outra demanda e outra tarefa. As pessoas entendem quando há uma justificativa. Não, não porque não posso, não porque. Não. Sempre há um motivo. É que nem sempre a coordenadora ela verbaliza por qual motivo não pode. E aí o outro entende e interpreta como bem quer. Ah, é só comigo, a Isabela só eu que a Isabela não atende, todo mundo ela atende, é diferente. Só que quando você trata todos da mesma forma, justificando o porquê do não, aí então as pessoas começam a compreender e você conseguiu se organizar a partir daí. Você percebeu, Isabela, se depois de você se posicionar, impor esses limites, a sua produtividade, ela melhorou, a sua organização também? Muito, muito, porque eu preciso cumprir demandas que são dentro da minha rotina semanal, né? Eu só queria responder uma coisa que as meninas colocaram aí, mas sobre Sim, não sim. ter sala. Eu também não tenho uma sala só minha, tá, meninas? Eu divido sala com outras colegas. Mas quando eu preciso fazer reunião, eu me escondo. Né? Eu sempre saio da sala e aviso aonde eu estou. Então, por exemplo, hoje eu uso um espaço dentro da biblioteca, uso uma sala de aula que está vazia, para não ter esse tipo de interrupção mesmo, né? E eu sempre faço isso. Meus professores já sabem, dia de planejamento, estou em algum lugar aguardando vocês, tá? E essa questão, ela é muito importante por conta da nossa organização. Porque, assim, como eu disse lá no comecinho, é muita coisa que a gente tem a fazer, muita coisa. E se você não para se respeitar e fazer as suas coisas, depois do seu chefe, o seu diretor, eles irão nos cobrar em relação a isso, né? Porque é o papel deles, é o nosso papel. Então a gente precisa se organizar sim dentro desse espaço de tempo. Em uma outra live que a gente participou, eu sempre falo uma frase que a minha diretora me ensinou. A escola, ela faz parte da minha vida, ela não é a minha vida. Então eu preciso me organizar dentro do meu espaço de tempo para que eu possa fazer todas essas demandas. Eu trago coisas para casa? Claro que eu trago, mas isso hoje não é mais uma rotina. Antes era sempre. Hoje não faço mais isso uma rotina. Porque eu tenho filhas, eu tenho marido, eu tenho uma vida, né? Então eu também preciso descansar. Então eu me dou o direito de descansar, né? E senão depois também eu não consigo render dentro do meu trabalho, né, gente? Não tem como. Não tem como. E aí, Isabela, você falou uma coisa muito pertinente. Quando eu digo sim para tudo, eu digo não para o que é mais importante. Quem é mais importante senão eu? E essa questão da culpa, como a gente ensina para vocês no método, eu acho que vale a pena compartilhar essa dica aqui, para aliviar e tirar essa ideia de que eu não posso dizer não. E dizer não, lembrando, é diferente de se negar. É dizer não posso agora, mas posso depois. E as pessoas vão dizer, algumas vão dizer assim, nossa, como você mudou, hein? Mudou, você não era assim. Porque as pessoas estavam acostumadas a ter sempre à disposição para atender as necessidades, dificuldades, dúvidas, demandas, e aí a gente acabava o quê? Se sobrecarregando. Aí você acaba levando, deixa eu terminar isso em casa e vou resolver o problema do outro. Aí você interrompe um documento, uma coisa importante que você estava realizando, para atender uma solicitação, e você se sobrecarrega, porque a sua parte
não tem outro que vai fazer. Quando você deixa de fazer a sua parte, você só está acumulando mais tarefas. E como você trouxe, vai ser cobrado. Porque normalmente a coordenação ela é cobrada pelo que não fez e pouco lembrada pelo que fez. Não vai justificar, mas olha, eu deixei de fazer porque tive que resolver um tal problema. Só faltam falar assim, tipo assim, e daí que você deixou? Então, se Eu nós, quero o seu resultado. então, se nós, enquanto líderes, não fizer a nossa própria organização, tiver técnicas como é que a gente está ensinando aqui, e a consciência que o dizer não não é se negar, que o dizer não não me traz culpa, me traz libertação, para que eu foque no que realmente faz parte da minha organização, para que eu faça de verdade o que é o meu papel na instituição. Você sentia, ô Isabela, as pessoas disseram isso para vocês? Nossa, Isabela, como você mudou? Sim, né? Eu hoje sou uma pessoa mais calma. Por incrível que pareça, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, mas hoje eu me dou ao direito de ser mais calma, me organizar. Eu tenho tido uma fala que eu tenho déficit de atenção, não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sou mulher nesse sentido, né? Todo mundo fala que as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu, particularmente, não gosto. Eu, quando eu vou fazer uma coisa, eu foco para aquilo, né? Eu vou ler um livro, eu vou ler aquele livro. Eu vou corrigir uma prova, eu paro para corrigir aquela prova. Vou ler e-mail, vou ler e-mail. Então, assim, e as distrações me distraem e muito. Celular, por exemplo, é uma coisa que me distrai demais. E eu amo meu celular. Eu adoro rede social. Eu gosto muito de ficar fuçando nas coisas. E isso me atrapalhou muito. E o que eu fiz? Tirei todas as notificações do meu celular. Hoje eu até falei com uma gatinha que tá aí, ó, que era para ela fazer isso, ela fez, e hoje ela falou que ela conseguiu estudar. Fiquei muito feliz, né? Porque isso distrai a gente. Como é bom você receber uma notificação, né? E o WhatsApp, o que acontece? Ele traz pra gente um conforto da agilidade, porém um desconforto que você para de fazer o que você está fazendo para você ler. Então, assim, eu deixei realmente de lado o celular, deixei as notificações, porque se for muito importante, a pessoa vai me ligar, né? A ligação, para mim, é o muito importante. Então, assim, a produtividade melhora muito mesmo. São as distrações, gente. Eu sou muito distraída, então eu preciso criar estratégias para que eu possa conduzir as situações de uma melhor forma. E olha que interessante. Então agora a gente entrou numa questão, Isabela, que o dizer não também é para os distratores. Então, o dizer Sim. não na coordenação, o impor limites, se refere a você se posicionar com segurança, tendo clareza do seu papel e dizendo não. Isso não é da minha atribuição. É tendo você uma organização e dizendo não para aquelas solicitações que surgem. Não é se negar. Não é que você vai falar, não, vou fazer nunca mais, esqueça. Não, nada disso. É você se posicionar, explicar que momento você pode realizar. Eu não posso agora, mas olhando na minha agenda, eu posso sexta-feira às 14 horas. Tudo bem para você? É isso. Não é que você se negou, você simplesmente está dando prioridade ao que mais importa. Você na lista de prioridade, as suas atribuições, porque serão cobradas por elas, por essas coisas que você deixar de fazer. E outra coisa que você falou, eu acho importante, dessa questão dos distratores, né? É o WhatsApp, é uma notificação. E aí, Isabela, as mensagens, elas vêm acompanhadas de emoções. Então, de repente, a mensagem que você recebe, bum, dá um impacto emocional tão grande que você não tem mais foco de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, mais um motivo para você também aprender a dizer não para suas coisas, para fatores internos. A curiosidade de ver, então já tira a notificação. Deixa o celular em outro lugar. Mas se acontecer alguma mensagem nessa hora, você vai pôr momentos para atender o WhatsApp. É isso que a gente orienta também, né, Isabela? Importante no método. Sim. Momentos, horas. Determine os horários que você vai. Utilize aquele WhatsApp Business que tem mensagens de respostas prontas, automáticas. Horário que eu vou poder responder é Y horário. As pessoas também diminuem a ansiedade. Esse fato de você dizer assim, olha, eu não posso agora, eu posso tal dia, o mesmo no WhatsApp, diminui a ansiedade do outro. E você não fica com aquele peso de falar, mas e se eu não responder agora? E se eu não? Isso tudo é de questão organizacional. Na fórmula da coordenadora segura e organizada, nós vamos ter uma aula específica de rotina, tá? E aí nós vamos se aprofundar como lidar com os imprevistos, como lidar com todas essas questões no dia a dia.
planejar a sua rotina diária. A gente vai se aprofundar lá nessa aula da fórmula. Porque hoje o importante aqui, eu quero que vocês saiam com essa ideia, junto com a Isabela, que a gente está construindo, de que vocês precisam dizer não. E isso não é se negar, não é ser egoísta e não se sentir culpada por isso. Muito pelo contrário, se sentir beneficiada em saber se posicionar. E vai perceber que o seu dia vai render, né, Isabela? Produz mais, porque você conseguiu manter o foco. Sim, sem o foco a gente não tem condições de fazer as coisas. Eu falo por mim, né? Não posso falar pelas pessoas. Mas sem eu ter esse foco eu não consigo produzir. Porque é muita coisa, né, gente? É muito. Nosso calendário, eles são 200 dias letivos que se transformam em 400. Então, se você não tem essa organização, porque a escola é viva. A escola não vive só de mim ali, eu, Isabela, meus professores, que são bonitinhos. Na minha escola tem da educação infantil até o ensino médio. Então, quantas pessoas andam ali, quantos setores que eu preciso atender? Eu tenho setor, várias coisas que a gente precisa atender. Então, a gente precisa se organizar. E o foco é muito importante para isso. Pelo menos para mim, é muito importante. Né? Você ter essa agenda, você conseguir se organizar, o não assertivo, o não com a intenção. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né, Má? Porque a gente tem que ter o cuidado com a gente. Como que eu vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim? Né? Então, a gente precisa ter esses cuidados. E para a gente, cuidar de mim é prioridade. Né? Para que eu possa cuidar do outro. No método que você aprendeu as técnicas de como dizer não, essa questão de impor alguns limites, como que você aplica no dia a dia? Como que você utiliza essa situação de, olha, não, como é que você faz? Explica aí da sua forma, para que as pessoas possam aqui ver que é prático e vão aprender e vão poder aplicar amanhã e no dia a dia. Com as aulas, né, que a gente chama de aulas, a gente chama vocês de professoras, né, vocês nos orientam. Sempre tem como se fosse um estudo de caso, as coisas que acontecem na nossa rotina, que aconteceram com vocês, e vocês trazem para a gente, e o que vocês, enquanto professoras hoje, fizeram para que as coisas melhorassem. E com a nossa experiência também, vai contribuindo uma com a outra. E o que é importante? Que a gente não se sente sozinho nesse momento, igual no grupo que a gente tem, né, que às quintas-feiras são as nossas mentorias, tem meninas de todos os estados do país. Então, assim, gente, isso acontece em São Paulo, que acontece no Nordeste, que acontece no Sul, que acontece no Centro-Oeste. Então, isso é muito bacana. E quando vocês trazem para a gente o Mão na Massa, né, que é uma das atividades que vocês constroem com a gente, os textos de apoio, tudo que vocês trazem sempre tem uma intencionalidade, e essa intenção não foi que vocês apenas buscaram teóricos, né, para nos subsidiar, e sim que foram práticas que vocês vivenciaram e vocês nos ajudam. Então, assim, aí você lembra, nossa, aconteceu isso. Teve uma aula no módulo tal, que eu não vou lembrar o número, que eu sou péssima de número, mas assim, as meninas já falaram sobre isso. A gente corre no WhatsApp, né? Gente, aconteceu isso, isso e isso, me ajuda a fazer isso. Então, assim, essa troca de vocês pra gente é muito importante. Porque como você disse lá no comecinho, a faculdade não nos ensina isso. Eu sou das antigas, né? Eu fiz magistério, então o magistério não me ensinou isso. Os outros cursos que eu fiz não ensinam. Então, o que é legal no método de vocês? É porque é a prática versus a teoria e a continuidade disso. Então, isso nos dá o conforto, nos dá o alívio. Né? Então, isso para mim é muito importante. E trazer o que já aconteceu de verdade, que ninguém imaginou que isso ia acontecer. Isso aconteceu de verdade, a gente coloca dentro da nossa prática. Seja ela na escola pública, na particular, na educação infantil, no ensino médio, qualquer segmento que você atue. Né? Então, isso que é importante. A prática é vivenciada e teorizada. Existe essa palavra? Se não existir, passou a existir. Eu entendi perfeitamente. Isabela, eu sou do magistério também, tá? Eu fiz Cefam, né? Eu não sei se aí onde você mora tinha o Cefam, que era o Centro Específico de Formação para magistério, o dia todo no Cefam. Era incrível, né? Então, não ensinou. Eu acho que não ensinou e ainda não ensina, porque o que espero é que a coordenadora tenha superpoderes. Né? Mágicos, poderes e mágicos, esteja à disposição, resolva todos os problemas, o da coordenação, da direção, do professor, de todo mundo. Então, de verdade, as pessoas não vão te ensinar a impor limites, porque elas não querem que você imponha limite, porque elas querem que você não tenha limite. Pelo contrário, não quer que você tenha limites. E só que
É preciso. E quando você diz assim, olha, eu não posso agora, professora, mas eu posso sexta-feira, de acordo com a minha agenda, às 14 horas, no exemplo que eu utilizei, as pessoas vão dizer assim, ah, então deixa, não precisa mais não. Porque elas vão resolver. E você vai perceber o quanto vai fluir o seu trabalho, o do professor que vai aprender a lidar, buscar outras alternativas para resolver. Só que elas estão acostumadas a gente resolver prontamente. Porque quantas vezes eu fiz isso? Não, eu consigo. Se eu Nossa, faço rápido, se eu faço com facilidade, então daqui que eu faço. Por que não? Eu pensava assim, Isabela, por que que eu não vou ajudar se eu sei? coitada. Coitada. Precisa Agora foi ajudar, ótimo. tadinha. Isso. Ainda a gente fala assim, Tadinha, precisa coitada, ajudar. precisa ajudar. Só que depois que fechava os bastidores, as luzes se apagavam, quem me ajudava? Quem me ajudava? E aí eu dizia assim muitas vezes, e eu só ouvia não. Porque tem isso. Às vezes, nós da coordenação dizemos tanto sim na expectativa do seguinte: quando eu pedir alguma coisa, eu vou ouvir um sim também. Você ouve Lógico que mais não. não. Não, lógico que não. Então, essa alternativa de querer ser, de ceder e ajudar mais do que deveria, só te prejudica. Só faz com que as suas demandas fiquem, você será cobrada numa proporção gigantesca pelo que não fez. E pouco reconhecida e valorizada pelo que fez, e você ainda vai ouvir muitos nãos, independente daquele dia você ter feito algo que não era do seu papel. Não somos onipresentes. Não somos. Então, Não gente, tem como. agora, quando surgir alguma coisa, você pense se realmente você consegue resolver naquela hora e não tenha culpa em dizer não. Anote o dia e ofereça alternativas. Indique outras pessoas que podem ajudar. Olha, eu não consigo agora, mas procura a Maria, que ela sabe sobre isso. E as pessoas vão buscar, como a Isabela trouxe, a escola. Eu não sou a única na escola, a escola não é minha vida. A escola não é composta só por mim, tem outras pessoas aqui. Só que os professores vão procurar quem resolve. E se você continuar resolvendo, vai continuar se repetindo. Sabe uma questão que a coordenação tem dificuldade em dizer não, Isabela? Para resolver, deixa eu até perguntar isso para você, né? Questões com alunos na sala de aula. A gente recebe muitas essas questões, dúvidas aqui no Instagram, do pessoal falando assim, como eu lido com essa questão? O professor toda hora me chama para resolver uma questão com o aluno em sala de aula, uma questão de disciplina. Toda hora eu tenho que ir lá resolver. Como que você lida com isso, Isabela? Se isso acontece ou acontecia? Assim, né, Mar? Primeiro que a primeira pessoa que precisa resolver esse tipo de desafio em sala de aula é o professor, né? É, Lá na escola onde eu trabalho hoje, a gente sempre orienta o professor que ele é o primeiro a fazer a intervenção com esse menino, né? Com o aluno. É a primeira pessoa que precisa fazer a intervenção. Eu trabalho numa escola que eu sou a supervisora e eu tenho as coordenadoras educacionais que tratam essas questões com os alunos, que acompanham os alunos. Mas não que eu vou deixar de atender um aluno quando precisar. Mas, assim, existe uma coisa que vocês também muito nos ensinam sobre delegar as tarefas. Delegar o que é o papel de cada um, né? Então, isso é muito importante porque quando você delega, não é que você vai se negar a ajudar o colega naquele momento, mas existem pessoas que estão lá para isso, né? Para isso que precisa. Então, é muito importante que a gente consiga aprender a delegar essas tarefas, que o professor se sinta capaz de resolver esse tipo de problema e caso extrapole, claro, o menino teve uma agressão, alguma coisa desse tipo, aí sim, vai para outra instância que é outra pessoa que vai tratar. Mas a primeira pessoa é o professor, tá bom? E aí, essa questão diminui quando, então, a coordenadora ela consegue dizer não posso agora. Porque ela continua a ir atender. Toda vez que o professor chama para resolver uma questão de disciplina, a coordenadora, apesar de saber que deveria continuar fazendo a sua tarefa e a responsabilidade do professor, ela tende a ir resolver. E essa situação só se multiplica, replica todos os dias, incessantemente. Prejudica o professor na sala de aula, porque aí então perde a autoridade. É que nem a mãe quando fala assim, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo o que você fez, hein? O professor perde a autoridade. Eu vou chamar a coordenadora, hein? Ela vai resolver. Não quer se indispor com o aluno? A coordenadora perde o foco, que ficou acumulado, novamente, tarefas, organização, sobrecarrega, fica atividades para depois, que eram importantes e que até evitariam outros problemas.
e ela vai lá e resolve com o aluno. Então, o importante desse momento é, vai uma vez, foi duas, opa, deixa eu orientar meu professor, como lidar, porque das próximas vezes, professor, que isso acontecer, eu não vou vir até a sua sala. Por quê? Eu tenho outras atividades, fica interrompendo, explica quais são os motivos, porque é extremamente importante, tem que ser justificado. E a partir de agora, você já pode lidar desta forma. Então, você precisa o quê? Orientar o professor como se posicionar e resolver aquela demanda e falar, eu não vou vir, porque eu tenho X, Y, Z tarefas. Não estou me negando. Se você não faz esse processo de orientar o professor como lidar com a situação, ele não vai resolver e o problema volta para sua mão. Se você não justificar por qual motivo vai deixar de ir resolver, ele vai achar que você não quer fazer nada. Agora, pronto. Não quer resolver as coisas da escola, né? Tá muito ocupada, ainda gera outros problemas. Então não pule essa etapa, nem de orientar o professor a resolver e também de explicar o motivo do porquê não vai continuar resolvendo essa situação. Inclusive essa questão de, professor, se eu vier toda vez que você me chamar, você perde a autoridade. E não é isso. Eles não vão ver você mais com autoridade na sala. E não vai resolver eu vir aqui e resolver momentaneamente. Porque quem está 50 minutos na sala é você, né, professor? Sim, até atrapalha, né? Você tira até a credibilidade do professor. O menino vai saber que ele só vai poder respeitar o professor quando você estiver em sala de aula. Tem todas essas demandas, né? E Sim. com o passar do tempo a gente vai aprendendo. Já fiz muito, tá? Já fiz muito, briguei em sala, chamei atenção. Não que hoje a gente não faça, a gente não oriente, não faça intervenção. Mas hoje é em menor quantidade. E essa conversa, ela não é confortável para a coordenadora ter. É uma conversa difícil de se posicionar. Não é fácil, como você trouxe no início, né, Isabela? Não é fácil, mas traz resultado. Na fórmula da coordenadora segura e organizada, umas das aulas nós também vamos ensinar a ter conversas desafiadoras, pontuar quando necessário. Entendi, Marcelo, eu entendi que eu preciso falar, mas eu ainda não me sinto seguro o suficiente. Então, participa dessas aulas da fórmula que vai falar sobre isso. E delegar, que você citou aqui anteriormente, é uma das lives dessa semana. A gente vai passar um passo a passo exatamente na live da quinta-feira, sobre como delegar. Existe um processo para isso, como você trouxe, você já aplica, que traz resultados e também ajuda a coordenadora a organizar a sua demanda para que ela possa dar conta dos desafios com mais segurança. Isabela, para finalizar, um conselho para quem está assistindo. Quando você me mandou essa pauta, né, eu fiquei pensando o que eu podia falar para as meninas. E eu, como eu disse para vocês, eu gosto muito de rede social. Eu acompanho uma instrutora de RH que chama Patrícia Pouça. E ela trouxe um post esses dias e eu tinha printado e guardei, né, no celular e lembrei quando você me trouxe isso. E ela fala assim pra gente, que os nãos da sua trajetória profissional sirvam como combustível para perseguir os seus sonhos de carreira. Vai dar tudo certo. Eu achei, assim, Lindo muito bacana e essa frase, porque pertinente. os nãos nos ajudam, né? Nos ajudam a conduzir todas as situações, pessoais e profissionais. Liberte-se da culpa, o não é necessário. Foque, dê resultados, as pessoas começarão a respeitar o seu posicionamento. Mas sempre argumente, justifique o motivo. Tenha uma organização diária para que você tenha parâmetros e fale com evidências. Por qual motivo essa ação não faz parte do seu papel? Por que você não vai realizar? Qual é o porquê de trás dessa sua postura? E as pessoas vão estranhar, as pessoas vão dizer, olha, você mudou, mas mudou para melhor, mudou para segura, mudou para organizada. Como disse a Isabela, vai se libertar, vai trabalhar menos ao invés de trabalhar mais. E dentro Toda do tempo mudança é ideal. difícil. Toda mudança é difícil, né, Mar? E a gente desconstruir uma coisa que está enraizada na gente não é simples. Mas a gente aprende. Seja no amor ou pela dor, a gente aprende. Obrigada, Isabela. Foi incrível, viu, estar com você aqui. Eu que agradeço o convite. Fiquem com Deus. Boa noite, meninas. E participem do novo projeto das meninas da Midas, que é a Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada. Tenho certeza que vocês irão amar, tá bom? Um grande beijo. Obrigada.
Esse foi o bate-papo de coordenadora aqui na Maratona de Aquecimento para a Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada. Vai ser um treinamento gratuito dia 21, 23 e 25 de março, ao vivo, às 19h30. Para você se inscrever, o link está aqui na bio, embaixo da nossa fotinho do perfil do Instagram. Você vai ser direcionada para o grupo do WhatsApp, onde vai ser enviados os links das aulas, os materiais, para que você enfrente os desafios da coordenação. Cada dia mais com segurança e organização. Muito obrigado por você que esteve aqui. Tchau, tchau.